Há alguns meses eu comecei uma série de exposição, os irmãos que são da igreja ou aqueles que têm acompanhado sabem disso, mas me permita comentar com os que estão talvez pela primeira vez conosco, que eu dei o nome de 4 olhares, uma maneira de olhar os 4 evangelistas contando as histórias de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas e João, de perspectivas diferentes, olhares diferentes, narrando alguns fatos em comum, outros que um ou outro destacou especificamente um evangelista ou outro, e nós fizemos isso numa série de temporadas. Começamos com as temporadas dos princípios, como é que eles começaram a iniciar o evangelho, depois falamos sobre os coadjuvantes, aquelas pessoas que fizeram parte da história, depois falamos sobre os encontros de Jesus que ele teve com pessoas, grupos de pessoas, multidões, e na semana passada nós, começando o ano, fevereiro, esse retorno da série, nós começamos a 4ª temporada, que é os ensinos do mestre. O foco é sobre o que Jesus ensinou sobre, e obviamente que Jesus ensinou sobre muitas coisas e muitos temas. Eu separei 8 deles. Comecei na semana passada sobre o que Jesus ensinou sobre Deus, ele como Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o que ele falou, e aí eu falei pela manhã sobre o Pai, e o que ele falou e ensinou sobre o Espírito Santo à noite. Hoje pela manhã nós tivemos mais 2 episódios, ou o terceiro episódio, vamos ter agora o 4, mais 2 episódios, sobre o que Jesus ensinou sobre a Palavra de Deus. Visitamos hoje pela manhã o episódio em que Jesus é tentado e que está descrito em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 e no início do Evangelho de Marcos capítulo 1, que ele fala um pouquinho sobre o assunto também. Naquele enfrentamento com o diabo, depois de 40 dias de jejum, passando fome, sem nada comer, sem nada beber, Jesus é tentado, e as expressões que ele usa para repelir aquela tentação, por 3 ocasiões está escrito. E esse está escrito se refere à palavra escrita, que obviamente eram as escrituras do Antigo Testamento, já que os livros do Novo Testamento ainda estavam sendo escritos. E aí nós encontramos Jesus, a palavra viva, o verbo eterno, a palavra essencial, falando que tudo aquilo que foi falado antes por ele, seu caráter, sua natureza, suas obras, suas palavras, mencionadas no Antigo Testamento, mencionadas no Novo Testamento, que estava sendo produzido, estava sendo escrito, atestavam para o fato de que havia uma palavra viva que era ele, que é ele, e uma palavra escrita que dava testemunho sobre ele. Nós vimos então que isso tinha um valor e tem um valor fundamental naquele momento em que Jesus está enfrentando aquele inimigo, mostrando que o embate ali era entre verdade e mentira, mas não apenas verdade no sentido da comprovação do que é factual, do que existe de fato, mas do que está profundamente arraigado no coração humano, a verdade interior, a verdade interna, as convicções, crenças, valores que nós temos e que são confrontados, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto e precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Hoje à noite nós vamos encontrar Jesus usando uma outra expressão, e vai ser um versículo só que nós vamos ler. Mas esse versículo, depois, quando nós vamos desdobrando, nós vamos perceber que quando Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, que é o versículo que nós vamos ler, ele está sim novamente falando sobre a palavra, ele está ensinando sobre a palavra de Deus. E esse ensino da palavra viva, do verbo eterno, sobre a palavra escrita, também é fundamental. E o foco de hoje à noite é mostrar como é perigoso, pernicioso, que nós não conheçamos, não porque não lemos, não porque não lembramos de algum versículo, mas por um sentido mais profundo, não conhecendo a Escritura, como nós podemos errar, e errar feio, errar de uma maneira profunda, não apenas equívocos, não apenas eventuais bobeiras que nós venhamos a dar. Portanto, eu convido você a abrir o episódio em que Jesus conta exatamente isso, que Mateus conta sobre o que aconteceu com Jesus e que se encontra em Mateus capítulo 22. E eu gostaria de ler com você apenas o versículo 29. E como eu já falei, é apenas um versículo, depois a gente vai desdobrar na exposição
E eu espero que logo após a leitura, você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, não somente você que está aqui, mas você que está participando conosco à distância, e possa pedir a Deus iluminação do alto, que possa pedir a Deus que dilate o seu coração para você compreender a palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, 29, diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Curva agora a sua cabeça, vamos falar com o Pai juntos. Ó Deus amado e querido Pai, o Senhor é o Deus que inspira esta palavra no coração de Mateus, discípulo chamado para seguir o teu Filho e chamado para ser enviado como teu apóstolo. Este mesmo Espírito que habita conosco neste lugar e que está em nós, é aquele que pode traduzir o que significa essa expressão: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque foi Ele que colocou, registrando na mente de Mateus as palavras do teu Filho. Portanto, eu te peço, Pai, junto com os meus irmãos aqui, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, expande a nossa compreensão acerca desse texto, para que possamos sair daqui abençoados, entendendo o que o teu Filho Jesus, a palavra viva, ensinou sobre a palavra de Deus, a palavra escrita, como nós acabamos de ler. Fala ao nosso coração, traz cativa à tua palavra toda inquietação de alma, toda distração, dúvida, resistência espiritual, que tudo isso venha a estar, ó Pai, subordinado agora ao falar do teu Espírito, que não é o meu falar, é o teu falar em mim, por meu intermédio e apesar de mim. Esconde-me na cruz e fala ao teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, as pessoas costumam dizer sobre alguém que gosta de ler, que essa pessoa lê até bula de remédio, né? Alguém diz assim: fulano gosta tanto de ler, que quando falta alguma coisa, o sujeito lê até bula de remédio. Por outro lado, alguém diz que se a gente realmente lê a bula do remédio, a gente não toma o remédio. Tal é o número de advertências, de senões, efeitos colaterais, grupos de pessoas que devem evitar a medicação e assim por diante. Tais informações nas bulas dos remédios foram ficando mais claras, e eu sou de uma época que elas não eram tão claras, com uma linguagem mais objetiva, com conteúdos padronizados, a partir do momento em que a Anvisa fez uma resolução 47/09, em que, nas palavras do seu diretor de então, Disseu Raposo de Melo, a resolução pretendia facilitar o entendimento do consumidor, melhorar a visibilidade dos textos e evitar equívocos nos momentos da prescrição e utilização dos medicamentos. Um processo que começou em 2008, determinava, naquela ocasião, em 2009, que todos os medicamentos fabricados a partir de 2011, portanto, com a janela de carência de 2 anos, já tivessem as bulas com os novos formatos, com os novos conteúdos, com letras maiores, informações mais claras, simples, ao alcance da média de compreensão das pessoas, escritas com textos mais didáticos e compreensíveis. O principal objetivo, como o diretor da época falou, era tornar o documento mais fácil de ler e de entender, já que alguns estudos apontavam que as bulas dos remédios vendidos no país até então eram incompletas, eram excessivamente técnicas para o público leigo, só os médicos entendiam, e eram superficiais e desatualizados até mesmo para os médicos que eram mais atualizados, porque afinal de contas, todos nós sabemos que quanto mais clara for a informação, mais conhecimento ela promove, e essa era a ideia de atualizar as bulas de remédio. Sabe, irmãos, isso é verdade quanto a bulas de remédios, e por incrível que pareça, é verdade até em relação à palavra de Deus. Quanto mais clara for a palavra, mais informação, e consequente mais formação e mais transformação ela promove.
Por isso, o texto que nós vamos expor, que está em Mateus capítulo 22, dentro desse episódio, os ensinos de Jesus sobre a palavra de Deus, trata exatamente disso. O texto acontece numa terça-feira, a chamada Terça-feira da Paixão. 2 dias antes, no domingo, chamado Domingo de Ramos, naquela chamada Semana Santa ou Semana da Paixão, Jesus tinha entrado em Jerusalém. Essa expressão é usada numa terça-feira, conforme a cronologia mais aceita, possivelmente no pátio do templo, quando eventos como esses são registrados tanto por Mateus, nesse capítulo 22, como Marcos, no capítulo 12, e Lucas, no capítulo 20. Marcos não menciona o que Jesus falou, errais porque não conheceis a Escritura Sagrada, e Lucas tem uma outra maneira de frasear. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus, o que afinal de contas dá na mesma. Nessa narrativa de Mateus 28, que vamos usar como esboço, deixando a de Lucas e a de Marcos como complemento, Jesus prossegue declarando grandes verdades naquela última semana. Essas verdades são através de palavras, ou por meio de palavras, muito claras, muito diretas, muito simples e objetivas, como as bulas de remédio quiseram se tornar. Ele usa, mesmo quando fala parábolas, que exigem uma reflexão dos seus ouvintes, uma conclusão muito clara para quem quisesse entender. Algumas vezes ele dava respostas no diálogo desse capítulo 22, de certa maneira desconcertante àquelas perguntas que eram capciosas, cheias de malícia que fariseus e saduceus faziam a ele. Primeiramente os fariseus. Você lembra, por exemplo, que esse texto que nós lemos é antecedido por um em que os fariseus pegam uma moeda romana, mostram para Jesus e dizem assim: é lícito dar tributo a César? E Jesus então, e eu não vou expor esse texto, conclui dizendo: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você conhece a expressão. Logo depois, se aproxima de Jesus na sequência, não os fariseus, mas os saduceus. Os saduceus eram uma das seitas do judaísmo da época de Jesus. Eram membros de um grupo, ou de um partido religioso judaico, muito menos numeroso do que os fariseus. Mas eles tinham maior força social e política. Eles tinham não somente uma grande influência no âmbito religioso, do templo, das autoridades, dos top da galáxia lá, mas também no ambiente político. Porque grande parte deles faziam parte da classe sacerdotal, que era dominante, a alta aristocracia religiosa, e contava entre os seus membros e partidários pessoas dessa aristocracia. Um dos comentaristas diz que as suas doutrinas eram diferentes dos fariseus, porque eles se apegavam aos 5 primeiros livros que nós conhecemos como Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, os livros da lei. Eles entendiam que os livros da lei eram superiores a todos os outros, e às vezes até desdenhavam dos demais. Eles usavam aquilo que estava na lei, a tradição oral, para interpretar, ou melhor, eles usavam aquilo que estava na lei e desprezavam a tradição oral, que normalmente eram os fariseus que usavam. Eles eram, de certa maneira, legalistas naquilo que estava na lei, mas, por outro lado, eles negavam haver ressurreição, eles não criam em anjos, não criam em espíritos, não criam no mundo espiritual, e como nós vemos, tinha uma rivalidade tremenda com os fariseus, e que estavam unidos com eles apenas quando o inimigo em comum era Jesus. De vez em quando você encontrava fariseus e saduceus juntos, mas se deixasse Jesus de fora, eles brigavam entre si. O comentarista Hendricks diz que eles eram pessoas, do ponto de vista ético e piedoso, muito mais mundanos do que os fariseus. Às vezes se comportavam de maneira grosseira, e isso fica claro quando, por exemplo, no texto que propicia a resposta de Jesus, eles questionam e brincam com a doutrina muito importante para os judeus, que era a doutrina da ressurreição. Por isso é compreensível que eles, na hora em que vão fazer isso, os fariseus se afastam e eles assumem o protagonismo de questionar Jesus. Não na companhia dos fariseus, como em outras ocasiões, mas sozinhos. Porque esta seita, dentro do judaísmo, considerava o Pentateuco como sendo de mais elevado valor do que os demais livros do Antigo Testamento, eles usam um texto de Deuteronômio, capítulo 25, 5 e 6,
como uma espécie de base, de trampolim para questionar Jesus. Nesse texto, Moisés legisla detalhes sobre a chamada lei do levirato. Para vocês entenderem, para que quando a gente lê o restante do texto vocês possam compreender, essa lei dizia o seguinte, que se uma mulher, uma esposa, perdesse o esposo antes do nascimento de um filho varão que pudesse suceder o pai, o irmão daquele esposo, ou seja, o cunhado dela, ou algum parente mais próximo, deveria casar-se com a viúva, de modo que o primeiro filho nascido, o primogênito, que teria o patriarcado sobre a família, pudesse carregar consigo o nome da família. Ele era considerado como filho do falecido, apesar de ser filho do irmão mais novo daquele homem que falecera. A ideia era que a linhagem não se perdesse. Em Deuteronômio capítulo 25 é dito que a desobediência a esse princípio era um delito muito grave. Como também era delito muito grave a obediência pela metade. Há um episódio na Bíblia chamado o episódio de Onã, em que ele de fato cumpre a lei do levirato, mas ele, quando tinha relações sexuais com a sua esposa, ou com a esposa que ele casou, que era do seu irmão, ele evitava que aquela mulher ficasse grávida. Ele não completava o relacionamento sexual como seria de natureza. E a ideia era que, com isso, apesar de ele formalmente diante da sociedade ter cumprido a lei do levirato, mas de fato aos olhos de Deus ele não cumpria, e por isso ele foi morto por Deus, e ficou claro que aquela prática de onanismo era uma prática indevida, porque não cumpria o fundamento, a motivação da lei. Talvez um dos livros mais bonitos da Bíblia, o livro de Ruth, é a ilustração de como essa lei se cumpriu. Você reconhece a história e sabe que Ruth é uma mulher viúva, nora de uma outra mulher viúva, ela moabita, volta para a sua terra e não tinha nada a não ser o favor daqueles que deixavam as espigas de milho nos campos para que elas não morressem de fome, já que as viúvas e os órfãos eram desamparados. A lei os amparava, mas eles normalmente passavam algum tipo de dificuldade. Surge então um homem, e esse homem, chamado Boaz, que no livro de Ruth é considerado o resgatador, era esse o nome que se dava a quem assumia a lei do levirato, vem e casa-se com Ruth, e dá a Ruth um novo casamento e uma nova oportunidade. Dali, daquele casamento, nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o rei de Israel. De modo que, de certa maneira, quando os saduceus vêm questionar Jesus com aquilo que eu vou acabar de ler para vocês, eles, ainda que não tivessem no texto intenção clara, eles estavam no fundo questionando se aquilo que eles interpretavam e a maneira como eles interpretavam o texto não daria a Jesus uma desqualificação, porque, como todos nós sabemos, Jesus era descendente de Davi, o rei de Israel. Em resumo, nesse contexto histórico, para você se situar naquilo que nós vamos ler, os saduceus faziam uso de um mandamento legítimo para chegar a Jesus com o fim de mostrar quão completamente absurda, na visão deles, seria a fé da ressurreição do corpo. E, portanto, como isso contradizia o ensino, e ao colocar assim, estavam de maneira muito sutil colocando Jesus na condição de que, se confirmasse de um lado ou de outro, acabaria cometendo o crime, a ofensa de heresia. Se você voltar no texto que você leu, Mateus 22, 29, e voltar ao versículo 24, você vai perceber que aquilo que parece não ter nenhuma relação com o tema de hoje, o que Jesus ensinou sobre a palavra de Deus, na verdade, ao contrário, tem tudo a ver. Observe no verso 24, que a primeira forma como eles abordam Jesus é dizendo o seguinte: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Eles estavam citando Deuteronômio 25, 5 e 6. Perceba que eles usam uma referência ao grande legislador Moisés.
Eles estão fazendo isso para imprimir peso ao argumento deles, e como tentando colocar Jesus contra Moisés, como eles tentaram fazer várias vezes para acusá-lo então de heresia. Da mesma maneira os fariseus tinham feito momentos antes, quando na controvérsia anterior sobre a quem se devia pagar imposto, eles tentaram colocar Jesus contra o César romano. E curiosamente, irmãos, essas duas linhas de conduta dos dois principais grupos de religiosos contra Jesus foram até o final. Se você prestar bem atenção, são os judeus, fariseus e saduceus, que tentam colocar Jesus contra o Império Romano, levando a Herodes e a Pôncio Pilatos, e também contra a própria religião deles, levando aos sacerdotes, sumos sacerdotes Anás e Caifás. Jesus julgado de maneira religiosa e institucional, justamente porque, como está claro aqui, era essa a estratégia deles. Mas mais do que isso, e para aqueles que estiveram pela manhã vai ficar mais claro, essa tática de citar Moisés e colocar uma contradição entre o que Jesus diria e aquilo que foi dito, também já tinha sido usado pelo diabo na tentação de Jesus. Lembra que o diabo em determinado momento também diz está escrito, tentando criar uma espécie de anacronismo hermenêutico, uma espécie de contradição hermenêutica. Como isso é verdade e está escrito assim, e aquilo é verdade e está escrito de outra forma? Como compatibilizar isso? Jesus, tanto lá como aqui, como nós iremos ver, como a palavra viva que ele era, o verbo eterno de Deus, fez a palavra escrita, o que estava escrita, como critério objetivo para demonstrar o que era verdade e o que era mentira, não apenas do diabo na hora da tentação, mas também dos saduceus agora na hora dessa discussão. Observe que a intenção deles era ridicularizar a lei de Deus, com uma hipótese que era baseada numa falsa premissa, numa base falsa. A hipótese é a história que eles contam, e veja como é que o texto conta aquilo que eles contaram a Jesus, verso 25, eles chegam para Jesus e dizem: mestre, a lei diz isso, não é? É. Pois então, havia entre nós 7 irmãos, mestre. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher, seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. A pergunta é, mestre, na ressurreição, de qual dos 7 irmãos essa mulher será esposa? Porque todos foram esposos dela. E aí? E aí? Imagine você diante de um grupo de saduceus que conheciam a Escritura a ponto de citá-la com esse nível de detalhe, colocar você numa condição tal de que você tivesse bate pronto uma resposta para explicar como essa hipótese dessa situação pode ser resolvida. A premissa, essa é a história, a premissa que eles estão trabalhando, obviamente, é aquela que está contida na frase: de qual dos 7 será essa sua esposa? E qual é a premissa? É que a vida conjugal na terra continuará no céu. E essa premissa está escondida, eles não mostram a Jesus que eles estão partindo desse ponto de vista. A resposta de Jesus demonstra que a premissa é falsa, estabelece onde se encontra a falha primordial, não apenas da pergunta dos saduceus, mas também e principalmente da atitude deles. Qual era o erro primordial dos fariseus, ou melhor, dos saduceus? Jesus diz: não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus aponta e diz: o problema é que errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O verbo que é usado para a palavra errar é a palavra grega, ou o verbo grego planao. Significa ser ou tornar-se enganado por uma crença própria ou um determinado curso de ação, decisão ou escolha. Significa não apenas um equívoco, uma informação que não é verdadeira, mas um engano profundo que faz alguém estar enganado
e enganando-se, o que eu chamo de auto-engano, a ponto da pessoa não perceber que está se enganando. Aqueles homens não percebiam que a premissa que eles trabalhavam, que era colocar Jesus em dificuldade, fazia com que eles estabelecessem uma pressuposição errada e vivessem de acordo com ela e questionassem Jesus a partir dela. E o erro primordial de Jesus, que Jesus aponta dos saduceus, é: vocês não conhecem as Escrituras, vocês errais por isso, vocês erram por isso. Não é apenas um erro cognitivo quando alguém está em planaor, em auto-engano. Não é apenas um equívoco. Não. É algo mais profundo. É de alma, é de coração. Refere-se a alguém que está perdido na vida, como uma espécie de um vagabundo errante, seja fisicamente, eticamente ou espiritualmente. Parece com a expressão atual que nós usamos quando vemos alguém completamente perdido naquilo que é real, e dizemos: fulano de tal está perdido. Gente, ele está perdidinho, perdeu a noção, perdeu o senso de moral, de ridículo, de proporção, de realidade. Ele está fora da realidade. Jesus está dizendo que aqueles saduceus estavam nessa situação como uma condição moral, uma condição de coração, que afetava a capacidade de raciocinar corretamente, de sentir corretamente, de agir corretamente. É no mesmo sentido que o Salmo 14, verso 1 diz: diz o louco no seu coração, não há Deus. E ao dizer isso, essa loucura não é um distúrbio mental, é uma atitude de insensatez, de necessidade, de loucura espiritual e moral, que obscurece o entendimento das pessoas. Como Paulo diz, que inculcando-se por sábio, eles tornam-se obscurecidos em seus próprios raciocínios. Era assim que os saduceus estavam. Quando Jesus então aponta o erro primordial, ele diz: o erro primordial de vocês não é uma questão só de hermenêutica, não é uma questão só de interpretação, que vocês perderam alguma coisa, é que a atitude de vocês é de tanto auto-engano para atingir os objetivos obscuros de vocês, que vocês não partem, que vocês estão numa pressuposição equivocada, a premissa de vocês é equivocada. Casamento não continua no céu. E vocês estão usando essa premissa para trazer a mim uma dificuldade que não existe. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A premissa completamente equivocada deles é apontada por Jesus. Veja, ele diz: na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Por que no céu não tem casamento? Porque quando Deus criou o casamento como uma realidade humana que reflete a comunhão com Deus, como a gente vê em vários momentos da Escritura Sagrada, para a necessidade humana, porque não é bom que o homem esteja só, que o ser humano esteja só. E quando estabelece o casamento, diz que ninguém os separe, a não ser a morte. E portanto, após a morte, o casamento cessa a sua função. Os saduceus sabiam disso, irmãos. Era só ir lá na lei de Moisés e compreender o que estava lá. Mas a obscuridade do coração deles, a tentativa de colocar Jesus em situação vexatória, supostamente vexatória, herética, fazia com que essa premissa completamente equivocada deles fosse apontada por Jesus, dizendo: errais, vocês estão em planaor, vocês estão em auto-engano, porque a intenção do coração de vocês desvirtua a maneira de vocês compreenderem, sentirem e agirem corretamente. Qual era então a verdade que eles precisavam aprender? Se conhecessem tanto a Escritura como o poder de Deus, que eles não conheciam, embora soubessem, fossem informados, lessem desde pequenos. Eles eram ignorantes e hostis a essa verdade, não porque não conheciam essa verdade, mas porque resistiam a essa verdade. É quando Jesus, no verso 31 e 32, diz qual é essa verdade. E qual é essa verdade? É que quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido, e o não tendes lido aqui
é o equivalente ao está escrito de Mateus capítulo 4. Jesus se arvora, se ancora, se baseia na lei escrita, embora ele fosse a palavra viva, para que o critério objetivo ficasse claro, para que não fosse visto por eles como uma opinião, embora ele fosse a palavra viva. Ele mencionava a palavra escrita, porque a palavra escrita era objetiva, estava fora da polaridade da discussão, eu contra vocês. Então ele diz, não ouvistes, não tendes lido o que Deus vos declarou. Ele estava referindo-se ao Antigo Testamento, às Escrituras Sagradas, às palavras escritas por Deus, inspiradas por Deus e escritas por Moisés. E que palavras eram essas? Era que o próprio Deus dizia, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí Jesus diz, ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. A narrativa de Mateus sobre o episódio termina com a seguinte expressão no verso 33. Ouvindo isto que Jesus falara, as multidões que estavam ali presenciando aquele embate se maravilhavam da sua doutrina. Nesse versículo 33 é interessante você observar duas coisas. A primeira é o significado da palavra se maravilharam. A palavra grega é a palavra eklepso, que significa ficar em êxtase. Ela acontece apenas 13 vezes no Novo Testamento, e um linguista diz que significa estar ou tornar-se tão surpreendido por algo, a tal ponto de quase perder a compostura mental. Algo assim. Como diriam os jovens, aquela multidão ficou bugada. Deu tilt. Espera aí, aqui nós estamos diante de uma verdade, de uma doutrina que nos surpreende, nos extasia, nos maravilha. E do que eles ficaram maravilhados? Dessa doutrina. Diz assim, ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. A palavra doutrina é a palavra didaquê, acontece 90 vezes na Bíblia e sempre é encontrada no Novo Testamento, se referindo ao ensino, à doutrinação, à catequese doutrinária, é a base da palavra didática. E que supostamente os doutores da lei, escribas, fariseus e saduceus, deveriam ensinar, mas não ensinavam. E a multidão, quando percebeu a didática, a doutrina, o ensino de Jesus, ela se maravilhou. A essa altura você deve estar perguntando, ok, e o que é que isso tudo tem a ver com aquilo que o Senhor se propôs a falar hoje pela manhã e à noite, sobre o que Jesus ensinou sobre a palavra de Deus? 4 coisas. Primeiro, o erro primordial do ser humano, dos saduceus ou de qualquer um, de onde decorrem todos os erros do conhecimento, de avaliação, de atitudes, de escolhas, de decisões, etc., é não conhecer Deus, nem a verdade sobre Ele, sobre quem Ele é, o que Ele ensina e o que está nas Escrituras. A Bíblia diz que nós fomos criados para conhecer Deus e para ter em Deus a suprema alegria, prazer e satisfação na vida. Nós somos criados à imagem de Deus, diferente de todos os seres vivos, para ter essa interface que nos permitia, como era no Jardim do Éden, uma comunicação tal que Deus e nós, consequentemente, teríamos comunhão pelo conhecimento que Ele progressivamente daria a nós acerca do seu ser, do seu caráter, das suas palavras, das suas obras. Não conhecer a Deus é a base, é o fundamento de todos os erros. É a premissa que não pode faltar, é o fundamento que, se retirar, todo o tipo de conhecimento e percepção da realidade fica desvirtuado. Aquilo que nós chamamos modernamente de cosmovisão, a maneira como você vê a vida, decorre do fato de que você ou vê a vida com os olhos do que Deus, que conhece todas as coisas e a tudo criou, revela, e você então vê as coisas com os olhos de Deus, o que na Bíblia é chamado de sabedoria, baseado no temor a este Deus, ou então você retira Deus desse cenário e você vê com os seus olhos,
limitados, desvirtuados, com uma realidade que muitas vezes está fora de foco, e principalmente sob o engano de um coração que é premido por pressões e desejos que fazem com que a verdade seja continuamente relativizada, e hoje o que é certo, amanhã é errado. Então o erro primordial do ser humano que Jesus aponta no diálogo dos saduceus e que pode ser generalizado para todos, está no fato de que quem não conhece a verdade sobre Deus, sobre quem Ele é, o que Ele ensina, que está nas Escrituras, não pode ter vivência com Deus, que é a parte do não experimentar o poder de Deus. E como consequência dessa ignorância e desta má vontade de aprender, todo o restante do conhecimento e da vivência da pessoa corre o risco de estar comprometido. Eu não estou dizendo, antes que alguém pense, que não é possível conhecer determinadas coisas sem necessariamente crer em Deus. Obviamente que é. Deus dotou o homem de capacidades intelectuais de ver a vida, faz parte da imagem de Deus, quer ele reconheça, quer ele não reconheça. Toda a humanidade hoje está na expectativa de uma vacina que é produto de um conhecimento humano vindo de pessoas que necessariamente não creem em Deus. Aquilo que a gente chama de graça geral, a capacidade de Deus na comunidade de todas as pessoas criadas à imagem de Deus, fazer as coisas certas acontecerem por meio da inteligência, do bom senso, do estudo, do conhecimento. Mas quando chega num determinado momento em que macro decisões, macro percepções morais, éticas, existenciais, espirituais, que transcendem essa vida, que não é simplesmente o tamanho da conta que eu tenho que pagar, ou do aluguel que eu tenho que pagar, coisas que são aparentemente muito mais práticas, quando tem a ver com vida, como era essa questão que os saduceus traziam, o conhecimento de Deus é fundamental. Por isso o escritor de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e só os loucos desprezam o conhecimento de Deus. Loucos não no sentido de estarem com um distúrbio mental. A necessidade, a insensatez desses loucos é não perceberem que a visão deles é extremamente limitada, seja eles quem forem, como eram os fariseus que deveriam ser doutores da lei. Então o ensino de Jesus sobre a palavra de Deus centra no conhecimento de Deus, que esta palavra nos ajuda a ter, que Ele, como palavra viva, nos revelou de maneira perfeita, como fundamento para qualquer outro tipo de conhecimento. Segunda verdade é que é preciso e possível conhecer a Escritura, é possível conhecer a Escritura, até mesmo memorizá-la como os saduceus faziam, mas não necessariamente a partir do conhecimento sobre a Escritura, da memorização das palavras de Deus. É possível ter isso sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra de Deus como expressão cotidiana aplicada ao seu coração. Aquela palavra que não é palavra conhecimento, é palavra prática, é aplicação da verdade. Observe que no texto eles citam Deuteronômio, citam de cor, irmãos, porque eles conheciam, eram educados desde pequenininhos. Mas eles escolheram uma parte de Deuteronômio de maneira bem seletiva, naquela parte que eles acreditavam e seguiam, mas a atitude do coração deles não era de se submeter integralmente à palavra de Deus, principalmente naquelas partes que eles não entendiam, não alcançavam, e por isso não podiam compatibilizar com o que eles criam. De vez em quando alguém diz assim: olha, eu acho que a Bíblia é um bom livro, e que partes delas são a palavra de Deus, mas tem partes que eu não entendo, eu não consigo ver que aquilo ali é a palavra de Deus. E eu costumo dizer assim: mas ela deixa de ser a palavra porque você não compreende? Ou você não compreende justamente porque ela é a palavra de Deus e seria incompreensível a não ser por quem fosse Deus? E vou mais além, diga assim: ok, então pegue uma tesoura, vamos página a página,
e você vai recortando as partes que você não acredita que é a palavra de Deus. E para cada corte que você der, você vai me explicar qual é o critério objetivo que faz você dizer essa parte é e essa parte não é. E depois eu vou pedir a uma outra pessoa que tem esse mesmo tipo de dificuldade e vou lhe dar uma outra Bíblia para que ela faça o mesmo processo. E depois nós vamos comparar os dois processos e entender se o que sobrou é igual num, igual no outro. E nós vamos chegar à conclusão que não é. Porque o problema não é que esta parte não é a palavra de Deus, é que eu não compreendo como o outro não compreende outra parte, ou então eu até compreendo, mas eu não quero crer e me submeter a ela, e portanto essa parte é incômoda, e por isso eu digo, não é a palavra de Deus. Jesus quebra esse tipo de pensamento e atitude, quando diz, olha, até eu que sou a palavra viva, o próprio Deus que falou, estou dizendo para vocês, diante da pergunta que vocês fazem, que está escrito. Para que fique claro que esta palavra escrita atesta, testifica, testemunha acerca da palavra de Deus que eu sou encarnado, porque o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Ele, é Ele. Então é possível, infelizmente, ser um profundo conhecedor da Escritura, memorizá-la, mas se a atitude de coração não for de se submeter integralmente à palavra de Deus, naquilo que eu não alcanço, mas confio, que da mesma maneira que quando eu era pequeno eu não entendia tudo aquilo que o meu pai falava, e eu precisei crescer e amadurecer para então dizer, agora eu entendo que a vida cristã é uma vida de crescimento, de tal maneira que, como Jesus falou, aquilo que eu vos digo hoje não entenderás, entendê-lo-ás depois. Mas porque eu conheço esse Deus pelo que eu conheço da palavra, eu me submeto confiadamente, do mesmo jeito que a criança, sem entender por que está indo e para onde está indo, entra no carro e o pai na direção o leva para onde ele quiser. Porque há uma relação de confiança que antecede o conhecimento. Nós não conhecemos para crer, nós cremos para conhecer. O conhecimento prévio para poder crer é o conhecimento de quem é Deus e do que Ele diz que é o caminho da salvação. E uma vez conhecendo isso, a fé vem por este ouvir a palavra de Deus. A partir dali, a minha vida é de fé, não uma fé cega, mas uma fé progressiva que conhece progressivamente a Deus, mas que é baseada na minha confiança em Deus, e não na minha capacidade de compreender todos os detalhes e mistérios da vida e da palavra de Deus. Terceiro lugar, perceba que, novamente aqui, como foi antes, Jesus, a palavra viva, mesmo podendo dirimir a questão com suas próprias palavras, Jesus podia dizer, olha, deixa eu explicar para vocês aqui, e dizer a eles, porque afinal de contas, a lei era a expressão do seu caráter. O Espírito Santo que habitava nele, tinha sido o mesmo Espírito que inspirara Moisés a escrever Deuteronômio, mas mais uma vez ele prefere recorrer à palavra escrita que estava disponível na época, que eram as escrituras do Antigo Testamento, para apontar qual era o erro deles. Fica claro, portanto, que o erro era não conhecer o que estava escrito como palavra de Deus, aquilo que ele chama de escrituras, e por causa disso não conhecer o poder de Deus. 20 séculos depois, apesar de este livro ser o livro mais conhecido, impresso, distribuído, praticamente em todas as línguas, alguma porção dele está disponível, a ignorância sobre este livro, que é mais do que a ignorância sobre o que nele está escrito, mas a ignorância espiritual de não se submeter a ele, hoje esse é um livro proscrito nas instâncias supostamente mais intelectuais de qualquer sociedade, porque é associado a um fundamentalismo obscurantista, quando na verdade é por causa deste livro que os maiores cientistas do mundo criaram o que a gente chama de ciência moderna.
Porque esse livro revela a existência de um Deus que ordena o universo através de leis. E existe ciência porque existe essa concepção, porque sem leis, se o universo fosse caótico, aleatório, se não houvesse separação entre o Criador e a criatura, se Deus fosse essa força que faria com que todas as coisas fossem Deus e Deus fosse tudo, numa espécie de panteísmo muito agradável e muito atraente nos dias de hoje, não haveria possibilidade de ciência, porque a ciência trabalha em cima de fenômenos que possam ser previsíveis, replicados, que tenham algum tipo de coerência, de nexo. Mas apesar disso, de alguns dos maiores cientistas que criaram as maiores invenções, as maiores descobertas científicas, esse livro é tido como um livro obscurantista. Sabe por quê? Porque à semelhança de modernos saduceus, as pessoas retalham esse livro e usam a parte que lhes cabe, que lhes favorece, mas não se submetem simplesmente ao que está escrito. E aí Jesus diz a essa geração, 20 séculos depois desse diálogo: errais. Porque se vocês conhecessem a Escritura, não seriam errantes. Vocês erram porque são errantes. Por isso que nós dizemos que nós pecamos, porque somos pecadores. É a natureza errante deste coração humano que faz com que erros desse tipo aconteçam. Erros de cognição, de raciocínio, de compreensão. Erros morais, erros éticos, decisões e escolhas equivocadas. Erros de percepções emocionais equivocadas, afetos desvirtuados. Hoje existe uma máxima que o amor é o supremo critério para estabelecer o que é certo e o que é errado. Nunca foi em cultura nenhuma, porque se fosse, não existiria nenhum tipo de possibilidade de ordem. Porque aquilo que as pessoas chamam de amor é muitas vezes simplesmente desejo e paixão. E desejo e paixão é como fumaça, é etéreo, é volúvel. Por isso que Jesus diz: olha, ao invés de serem guiados pelos seus próprios desejos e corações, por essa maneira desvirtuada de sentir para poder crer, de sentir para poder raciocinar, por favor, percebam, o erro de vocês é não conhecer as Escrituras, o critério objetivo que enquadra, ancora, sustenta todas as percepções, todos os afetos, todas as decisões éticas, todas as compreensões da vida. Finalmente, perceba que do mesmo jeito que aconteceu em outros momentos, inclusive lá no final do Sermão da Montanha, há multidões sedentas da verdadeira doutrina, multidões de pessoas errantes, que podem ainda hoje se admirar da maneira como Jesus ensina, porque elas estão enfastiadas de filosofias, de ideologias relativistas, que não dão segurança alguma. Pode ser, também pode não ser, pode ser agora, pode ser depois, depende daquilo outro. Onde é que está a verdade? Não sei, você tem a sua, eu tenho a minha. Como é que eu sento em cima disso? Como é que eu me apoio em cima desse pântano de incerteza e de relatividade? As multidões estão dizendo assim: onde está um firme fundamento? E por isso que o texto diz, tanto no final do Sermão da Montanha, como aqui, que as multidões se maravilhavam porque elas estavam sedentas da verdadeira doutrina que Jesus ensinava. Elas estavam enfastiadas daquele legalismo formal, religioso, do uso seletivo e manipulado da palavra de Deus feita por aqueles religiosos. Como pode estar também enfastiada de certas pregações que são mais ideológicas do que o simples evangelho de Jesus Cristo, que são mais formais, que apresentam mais a igreja presbiteriana, um sistema de doutrina que, por mais que seja sadio, como eu creio, afinal de contas sou ministro presbiteriano, não é o evangelho. É uma sistematização sobre a doutrina. E quando eu prego mais o presbiterianismo, o calvinismo, ou qualquer ismo humano, por mais próximo da verdade que eles estejam, como eu creio que estão, as multidões não se maravilham, mas elas se maravilham quando escutam o evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho tido algumas experiências das mais profundas,
de como diante de doutores e pesquisadores, dos mais renomados, não é do Brasil, é do mundo, quando o Evangelho de Jesus Cristo, na sua simplicidade, é exposto sem formalismos religiosos, sem ideologias que o prendem, simplesmente como a boa nova, aquela boa nova faz olhos brilharem, coração palpitar e desejo de alma de transformação acontecer. Por isso essas multidões se maravilhavam. No final do Sermão do Monte, é dito, olha só, que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque Jesus as ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. E qual era a diferença? Era porque a palavra viva que tinha inspirado pelo seu espírito aquelas escrituras, que ele agora pregava, dava-lhe a autoridade de autor. Era o autor que estava falando daquelas palavras, não era uns doutores da lei, uns pastores como eu, que eventualmente podem falar acerca da palavra. Era a palavra falando de si mesmo de forma verbal e depois registrada de forma escrita. E isso era impactante. Por que Jesus produz um impacto tal, que com apenas 12 homens, covardes muitas vezes, cheios de contradições, a doutrina dele, o ensino dele, a pessoa dele, o impacto dele, preserva-se depois de 20 séculos, e eis que eu estou aqui num domingo de carnaval, pregando numa cidade do litoral nordestino das Américas, quilômetros e quilômetros distantes de Jerusalém, falando desse Jesus 2000 anos depois. Qual é o movimento na história da humanidade gerado por um homem e 12 discípulos, inclusive um que o traiu, que tem este poder de moldar toda a face do globo? O que é que existe de distinto? É que a palavra viva se fez carne e habitou entre nós, e a palavra escrita que registra suas palavras, suas obras e seus feitos, está disponível para nós. Por isso, não perceber isso é o grande erro da humanidade, mas perceber isso traz maravilhamento, se é que essa palavra existe, traz espanto das multidões. Você lembra que no início da mensagem, e aí eu chego à minha conclusão, eu fiz referência ao fato de que as bulas de remédios ficaram mais claras, né? Com linguagem mais simples, mais objetiva, com o propósito final de dar acesso às informações importantes sobre a medicação a todos, dos mais intelectuais aos mais simples. Pois bem, só que antes, mesmo antes, sempre houve, e ainda hoje continua havendo, a possibilidade de que aquilo que está escrito pudesse, como hoje pode, ser devidamente interpretado por alguém que conheça. Eu posso pegar a bula e consultar alguém que pesquisou aquela medicação, um médico que usa profissionalmente aquela medicação, como ela é aplicada. Você percebe o que eu estou querendo levá-lo a entender? É que do mesmo jeito que a bula, muitas vezes precisa de alguém, por mais clara que ela seja, para interpretá-la, de certa maneira, nesse texto, a palavra viva, que é Jesus, guiou aquela multidão à verdade. Não guiou os saduceus, porque o problema deles era que eles não queriam a verdade, mas aquela multidão foi guiada à verdade. Que verdade? A palavra que estava escrita, porque o que Jesus falou foi a palavra que estava escrita. Ele explicou a bula. A bula, por mais simples que fosse, mas que ao ser manipulada pelos saduceus se tornava obscura, incompreensível, indecifrável. Jesus explica a bula, que era simples, para os simples de coração, que eram aquela multidão. Como eu falei pela manhã, a palavra viva, Jesus, o verbo eterno, confirma a autoridade das Escrituras, que é a palavra escrita. E essa palavra escrita testemunha nela ser Jesus a palavra eterna, o próprio Filho de Deus, o único Senhor e Salvador. Uma testifica da outra.
Há um texto em João capítulo 5, verso 22, capítulo 5, não sei exatamente o verso, em que Jesus tem um diálogo com outro grupo, agora de fariseus, e ele faz uma frase parecida com essa de Mateus. Olha o que ele diz assim: examinais as Escrituras. Ele está constatando, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E olha o que ele conclui: e é verdade, porque são elas mesmas que testificam de mim. Observe que o examinais aqui não é examinai, não é no imperativo, não é uma ordem, ele está constatando. É uma constatação que eles examinavam, afinal de contas eles eram doutores da lei, mas eles só examinavam porque julgavam, pressupunham que ao examinar eles teriam a vida eterna. E aí Jesus diz: ok, se vocês examinarem, buscando a vida eterna, vocês perceberão que elas dirão o que eu estou dizendo de mim, porque elas testificam de mim. O que Jesus promete, irmãos, sempre, como nós vimos domingo passado, é que o Espírito Santo, o outro Consolador, viria quando ele fosse enviado pelo Pai e pelo Filho para estar conosco e em nós. Os irmãos recordam disso do domingo passado. Segundo Jesus, ele faria duas coisas. A primeira delas, ele nos faria lembrar de tudo o que havia sido ensinado por Jesus e que para nós hoje é a palavra escrita. Mas segundo, ele nos conduziria como um guia interno, um GPS embutido, instalado no coração, a toda a verdade pessoal, íntima, personalizada, que eu e você, cada um de nós precisa ter sobre a verdade geral de Deus, que nós chamamos de verdade aplicada. É aquilo que eu preciso entender desta palavra que o pastor está pregando. E isso é o Espírito Santo que vivifica no meu coração essa palavra escrita, senão ela continua sendo palavra escrita, verdade, mas nenhum efeito terá sobre você. Por isso que diz que a letra mata, o legalismo da visão formal sobre a escrita mata, mas o Espírito vivifica. Então, se houver, meu querido, algo na bula, que por mais simples que seja, no entanto parece incompreensível a você, tome duas atitudes. A primeira, selecione, ou melhor, analise no seu coração se ela é incompreensível, porque ela está confrontando você e você não quer ser confrontado, e então você coloca toda a dificuldade para compreender aquilo, porque você está partindo de pressupostos que, se você abandonar, você fica exposto diante dessa palavra. Examine o seu coração antes de ler a palavra. Faça o que nós acabamos de fazer antes de pregar. Senhor, a nossa compreensão é limitada. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa vida, porque eu sei que quando eu me aproximo da Escritura Sagrada, eu posso partir de pressupostos que vão enviesar o meu olhar. Mas se tem uma bula, e se tem um médico que pode me explicar a bula, se tem uma palavra escrita e tem uma palavra viva, que é o Espírito Santo que habita em mim, o autor da palavra escrita, por que não pedir a Ele: abre os meus olhos, ó Espírito? Se a bula tiver obscurecida, se você tiver algo a decidir e não sabe o que fazer, se algo é incompreensível, o ensino é difícil para você, primeiro examine o seu coração, faça o que o salmista Davi nos ensina no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aí peça para que o Espírito Santo, que é aquele que lhe fará lembrar de toda a verdade e lhe ensinará todas as coisas, explique a bula. A palavra viva, quando estava com os discípulos, explicava aos discípulos o que a palavra de Deus era para ser entendida. O que eles não conseguiam entender, ele explicava. E aí ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Nós enviaremos, eu e o Pai e o Espírito Santo, que é o outro Consolador. Ele estará convosco e estará em vós, e ele é o guia a toda a verdade. Ele vos fará lembrar de todas as coisas e vos ensinará toda a verdade. Examine o seu coração para ver se há resistência à verdade.
a suposta dificuldade de entender o que ela está ensinando, não tem a ver com a mesma resistência que os saduceus tinham, com a mesma premissa errada, com o mesmo erro primordial, erro de alma, erro de atitude. Mas uma vez fazendo isso, saiba que o Espírito Santo pode e está aqui para isso, explicar a bula para você. Nós chamamos isso na teologia de testemunho interno do Espírito Santo. Ele não vai falar nada que não está escrito, mas ele vai aplicar o que está escrito à sua necessidade real, presente e particular. Porque Deus não nos dá uma bula sem um médico para aplicar o remédio. Um dia esse médico era Jesus, porque estava na terra, a palavra viva que se fez carne. Hoje o Espírito Santo é esse aplicador da verdade, que faz com que todas as coisas fiquem claras para nós. Se você juntar o que foi ensinado para você pela manhã, e algumas pessoas estão perguntando, mas por que o senhor está pregando sobre o mesmo tema manhã e noite? É porque é muita coisa para falar no sermão só, eu já falo muito. Então, se você juntar pela manhã o está escrito da tentação do diabo com o errais não conhecendo as Escrituras, você vai compreender perfeitamente o que Jesus ensinou sobre a palavra de Deus. O meu desejo é que tudo isso produza no seu coração aquilo que eu falei pela manhã, um conhecimento de Deus que não seja intelectualizado, que queime no seu coração, que lhe faça apaixonar-se por Deus, pela palavra dEle. Uma das coisas mais bonitas que eu tenho descoberto na Bíblia, irmãos, é que lendo essa Bíblia desde os 16 anos de idade, e pregando-a desde sempre, desde aquela época, e a essa altura já há 37 anos formalmente, como seminarista, como licenciado, como ministro ordenado, todas as vezes que eu abro esse livro, até mesmo em textos que eu já preguei mais de uma vez sobre eles, e deixo que o meu coração se derrame nessa escritura, não nesse papel, não nessa tinta, na palavra. Ela é viva, porque é o Espírito que faz com que ela vivifique no meu coração. Essa experiência não é minha porque eu sou especial, ela é de todo servo de Deus, ela era de Davi. Por isso ele escreveu o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. E no Salmo 119 não existe um único versículo que não exalte a palavra de Deus, a ponto dele dizer assim: Senhor, os meus olhos se enchem de água e o meu coração de alegria, quando eu contemplo as maravilhas da tua lei. Os saduceus eram doutores da lei. Doutores da lei podem conhecer muito sobre e ao mesmo tempo não conhecer nada da palavra de Deus. Que isso não aconteça com você, porque é isso que Jesus ensinou sobre a palavra de Deus. No próximo domingo, pela manhã e à noite, nós vamos juntos ouvir o que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. E se você for uma pessoa que compreende uma sequência, lembre, eu comecei com Deus, o Pai e o Filho, no ensino do Mestre. Hoje eu fui para a palavra de Deus. Domingo que vem eu irei para o reino de Deus. Talvez um dos assuntos sobre o qual Jesus mais falou. Nós vamos escolher 2 textos e expor para aprender o que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Eu conto com você no próximo domingo, pela manhã e à noite. Vai ser uma bênção. Curva a sua cabeça nesse instante. Eu gostaria que você participasse desse momento em que você pode fazer de uma música uma oração. Quem esteve pela manhã ouviu o nosso irmão reverendo Kilvin
ministrar essa música que fala sobre a palavra de Deus. Eu vou convidar a Séfora, ela vai cantar a mesma música hoje à noite, e enquanto ela estiver cantando, faça dessa letra a sua devoção a Deus e a sua palavra, para que você faça valer esta palavra no seu coração. Vamos, nesse momento de consagração a Deus, dedicar o nosso coração a Deus e a sua palavra. Como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha de se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor. Tua palavra, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor.